Muito boa tarde para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Esse é o seu canal de informação chegando com muita informação importante e pertinente. Você sabe que sempre trazemos grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo vários assuntos interessantes e, é claro, convidados especiais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, quantas pessoas estão aí em busca da realização do seu sonho, da casa própria, e fala, rapaz, não sei se tem condições, se não tem, se tá fácil, se não tá, como será que anda esse mercado atualmente? Então se prepare, porque hoje a gente trouxe dois especialistas ao vivo, 14 horas, 3 minutinhos para bater um papo com a gente, conhecem demais. Vamos falar também de uma grande empresa que atua nesse setor, e tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora, ao vivo e a cores. Hoje, 24 de maio de 2022, e esse é o seu podcast executivo no ar. Muito bem, voltando em definitivo para esse bate-papo legal. Sei que vocês sempre acompanham a gente, seja de manhã, de tarde, de noite, sempre ligadinho aí no que há de novidades dos nossos convidados, informações super importantes. E você já sabe como participar desse nosso bate-papo. Entra aqui no nosso chat, deixa o seu alô, traga a sua dúvida. Hoje o tema é mercado imobiliário. Vamos falar aí na realização de sonhos, vamos falar de financiamento, vamos falar de busca de imóveis, vamos falar de taxas. Tudo isso nesse bate-papo com quem entende do assunto. Por isso que a gente não trouxe trouxemos dois experts no assunto. Nossos convidados de hoje aqui nos nossos estúdios, Ricardo Prodóximo e Natália Ferraioli, são ambos sócios proprietários da ProH Imóveis. Você vai conhecer um pouquinho também do sucesso dessa empresa e o que ela faz para te auxiliar a realizar o teu sonho voltado aí ao mercado imobiliário. Participe com a gente, deixe o seu alô no nosso chat e eu trago todas as suas dúvidas para os nossos convidados, porque quem conhece realmente do assunto são eles. E a gente vai compartilhando todo mundo junto com vocês aí do outro lado da tela. Combinado? Muito bem, quero aproveitar e já deixar aqui um super boa tarde para Natália Ferraioli. Tudo bem, Natália? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Juntinho com a Natália temos o Ricardo Prodóximo. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Luciano. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero que vocês tragam muita informação importante para auxiliar. Que a gente puder ajudar aí. Sem dúvida nenhuma, os nossos internautas aí, se tiver dúvida dentro desse segmento, traga pra gente. Muito bem, antes de a gente conhecer um pouco do sucesso que é a ProH Imóveis, essa empresa aí que atua no mercado imobiliário, trazendo tantos diferenciais, né, se destacando nessa área, queria conhecer um pouquinho da história de vocês antes. Então, eu queria começar com a Natália. Natália, conta um pouquinho da sua história. Você sempre vivenciou esse mercado? Como é que tudo começou? Desde o começo, vamos lá. Vamos lá. Na verdade, eu trabalho com venda de imóveis há 15 anos. Tá. Né? Sempre, na verdade, fui comercial. Sempre trabalhei com vendas, sempre gostei de falar, né? Então, desde os meus 14 anos, eu comecei trabalhando numa lojinha de cosmético. Já tinha aquele contato, bate-papo, né? Com 14 anos eu já queria trabalhar, Legal. queria ir atrás. E aí eu comecei trabalhando lá pequenininha. Aí depois eu fui para um outro segmento, sempre trabalhando com vendas. Meu pai tinha comércio, então eu fui trabalhar com meu pai no comércio dele. Acabei mudando também, fui trabalhar com empréstimo para aposentado e pensionista. Olha isso. Foi onde eu conheci o Ricardo. Onde vocês se conheceram? Isso. Foi nessa época. Quanto tempo, você lembra? Isso já fazem uns 16 anos, 15 para 16 anos, é. Aí ele tinha uma loja num segmento, eu tinha em outro, e de repente apareceu. A minha mãe, na verdade, começou no mercado. Ela foi trabalhar nessa área no mercado de lançamentos. Que legal. Na época do boom, né? A gente começou lá em 2006, 2007, quando estourou a venda de imóvel na planta. E ela já estava na área. Já começou. Olha isso. E aí ela veio, ela me chamou, ela falou, ó, eu tô conhecendo uma área nova aí que eu acho que vai dar certo. Vamos trabalhar comigo. E aí eu fui em 2006 para 2007
E a gente teve um lançamento lá em São Bernardo, nós somos do ABC. ABC. E aí a gente, lá em São Bernardo, começou no projeto que chamava Vida Viva São Bernardo. Era um projeto da IVE. Vida Viva São Bernardo. Vida Viva Pessoal São que lembra, talvez, olha, é ela. Isso, faz muitos anos. E aí a gente foi lá, era só o terreno, a gente trabalhava com apartamento na planta. Entendi. E aí tinha um plantão de vendas e lá tinha decorado, apartamento modelo decorado, onde a gente apresentava para os clientes. E esse imóvel, depois de 3 anos, como existe o formato de hoje, mas foi... Ali era muito novo pra gente ainda, eu tinha 20 anos. Naquela época era novidade esse estilo de negócio? Tava começando, assim, né, a bombar, né? Foi o boom imobiliário, foi ali, nesse mercado de lançamentos e tudo, foi mais ou menos nessa época que a gente trabalhava nesse segmento. E aí eu conheci através da minha mãe, eu entrei pela Lopes. A Lopes é uma imobiliária gigante, sim, né? Coincidíssimo. A minha primeira vez lá, a gente foi numa entrevista, eu tive uma dinâmica de grupo, fiquei impressionada com o tamanho da imobiliária. Na época, as mulheres só podiam usar saia, a gente tinha que trabalhar uma vestimenta, né? Tudo regra. Certinho, isso. E nos plantões de vendas, né? A gente ia lá, participava da roleta, começava 8h45 e aí a gente disputava com um monte de outros corretores. Mais de 200 corretores. Era uma concorrência. Era uma concorrência enorme. E aí a gente participava de um sorteio para ver quem ia atender. Tá. Né, os primeiros, normalmente, num dia dava 4, 5 visitas. E tinham 30 corretores. Puxa, olha então isso. A gente ia ali numa roleta de sorte mesmo para ver se... Hoje é assim que funciona? Ainda é. Nos lançamentos ainda funciona dessa maneira. Só que eu acho que tem uma visitação bem maior, né? Então, é que hoje em dia o cliente vem até a gente, né? Exatamente. Antes a gente tinha que pegar na unha ali o cliente. E hoje em dia não. Hoje em dia mudou muita coisa. Né? Nossa, se a gente para ver lá atrás e os dias de hoje é outro mercado. A gente vai falar um pouquinho desse chegar lá. Aí. Eu acho legal essa sua observação. A gente vai detalhar sim. Vamos chegar lá. E aí a gente começou. O meu primeiro atendimento foi a minha primeira venda. No primeiro atendimento? No meu primeiro atendimento. Você conseguiu já vender? O nome do meu cliente era Aldo. Lembro Nunca mais perfeitamente. Esquece. Que legal. Meu pé suava. E no Scarpan, que a gente estava sempre bem vestida, apresentando e tudo mais. E aí eu atendi e esse meu primeiro cliente foi a minha primeira venda também. Puxa, que felicidade, hein? Muito. Você acha que foi sorte de principiante? Eu acho. Na verdade, assim, é sorte de principiante, mas a minha coordenadora, que estava comigo e tudo mais, ela falou, nossa, Natália, você nasceu para vender. Porque eu tinha 20 anos, né? Eu estava falando de um imóvel para ele, ali era um imóvel de 200 mil. 200 mil, naquela época, era como se a gente estivesse falando num imóvel de $500 mil. Hoje, né? Olha isso. Então, assim, pra mim, 200 mil, eu falava, meu Deus, quem tem 200 mil pra comprar um apartamento, né? E foi a minha primeira venda ali, foi o meu primeiro cliente, e ela destacou isso. Ela falou, Natália, você fala muito bem, você consegue ir falando o que ele tá perguntando sem nem saber, porque eu nem sabia direito onde eu tava, né? Mas a gente foi assim, lá atrás, que a gente começou aí no mercado de lançamentos. Existe aquela coisa de você ir para essa venda, mas com aquela, não sei se vai rolar, porque é difícil, porque não é barato, um imóvel não é igual uma camiseta, mas mesmo assim você acreditar no que você vai fazer? Eu acredito sempre. Independente assim, eu acho de que valores. eu acordo, eu falo isso para os corretores, eu falo, isso é legal. A gente acorda, a gente se troca, a gente se arruma e a gente sai determinado a vender muito todos os dias. Acho que é uma dica até legal, né, para os profissionais que estão começando. Sim, de repente. Claro. É importante, eu acredito que em tudo que a gente acredita, na verdade, a fé que você deposita é o que vai fazer o seu dia, né? Então todos os dias eu acordo, eu me troco, eu me arrumo e acredito que vai ser o dia da venda. E vai. E é acreditando nisso que faz acontecer, faz né? Acontecer. E isso, a gente está dando um exemplo como o mercado imobiliário, mas eu acho que isso funciona para tudo, Sim, não é? Sim. Muito boa observação, legal. E aí, meu amigo Ricardo, com você foi a mesma coisa? Não, comigo foi um pouco diferente, história, né, Luciano? Até por isso que eu casei com ela, viu? Porque como ela vendeu rápido... Boa! Ele já tinha aquela visão de mercado, ela é boa. Já, vou encostar aqui, né? Não, comigo demorou um pouquinho mais. Mas eu tinha esse receio, né? De, quem vai comprar um apartamento de 200 mil, né? Então, eu tinha meio que esse receio. Meu pai, em contrapartida, ele já era do mercado imobiliário. Ele sempre teve imobiliário em São Bernardo.
Então ele sempre foi corretor. Olha, enfim, já tinha uma experiência. O Cresce dele é 6.000 e pouco, o meu é 101. Nossa, né? Pra você olha ter a diferença. Ideia, a diferença. Então assim, meu pai ele sempre foi corretor. Respeito seu pai, que o seu pai conhece exatamente. muito. E hoje ele é falecido, né? Mas meu pai me falava que loucura um apartamento desse custar esse preço, porque ele vinha do mercado de terceiros, né? Então ele era totalmente diferente. O mercado de lançamento, ele puxa o preço lá para cima, porque tem condição de pagamento. O produto é diferente, enfim, também, né? O produto é diferente, enfim. Né? Então eu peguei aquilo e falei, puxa, será que compra mesmo? Será que vende? Será que eu vou conseguir vender? Será que... E até conseguir colocar isso na cabeça, de falar, cara... você vai levar isso como uma profissão. E eu falo pros corretores lá da imobiliária, né? Eu falo, cara, leva o mercado como uma profissão e não como uma opção. Né? Porque muita gente entra nesse mercado e leva como uma opção. Né? Um trampolim para talvez conseguir um outro emprego ou, né, um prazo de validade. Entendi, né? entendi. E a partir do momento que você coloca isso como uma profissão, tudo muda. Aí você começa a vender, começa a desenrolar. A visão que você tem daquilo faz a diferença no acontecer, né? Exatamente isso. Mas você já vivenciava, você sempre trabalhou com isso? Não trabalhava com isso. Eu trabalhava com informática, eu tinha uma loja de informática. Olha só. Onde ela tinha uma das principais ruas lá de São Bernardo, que é a Marechal Deodoro, né? A Rua do Comércio de São Bernardo. Então eu tinha uma loja de informática lá. Eu era muito menino, né? Eu tinha 18, 19 anos, né? Eu trabalho desde os 14, mas aí na loja aí eu fiz com 18 anos. Era muito menino, não tinha cabeça, né? Só queria saber de farra. E aí eu e meu antigo sócio acabamos que fechou, né? E aí ela entrou no mercado, falou, Ricardo, você não quer ir? E eu era relutante, porque meu pai falava, meu, entra lá. Tinha um amigo que chamava Silvio, o Silvio te coloca lá no lançamento. Falei, não, isso eu não quero pra mim, não. E ela também, vai não lá, quero, e você também. Não quero, não era a sua área, né? O coração não disparava quando... Não quero. Aí, enfim, saí da loja. Falou, vem. Ela tinha feito a venda, né? Tinha feito algumas vendas. Falei, vem não. que eu vendi. Se eu vendi, você vende. E aí, olhava pro número, né? E aí entrei no mercado de lançamento. Olha o carro que eu tô comprando. Exatamente. Não, e você ia na Lopes, era impressionante, Luciano. Era um mundo, assim... Cara, diferente. Era maravilhoso. Nossa. Você chegava na rua dos Estados Unidos, assim, Porsche parada, Mercedes, BMW, você falava assim, nossa senhora... Isso aqui é um outro mundo, né? O mundo que nós vivíamos no ABC era totalmente diferente, né? E para quem é jovem, você começa já... Os gerentes não tinham... Eu lembro perfeitamente que na época nenhum gerente tinha um carro menos que uma Tucson. E na época a Tucson era um carrão, né? 2006, 2007, era um carrão. Ninguém tinha menos que uma Tucson. Isso. Eu tinha um Palio. Ainda que tinha, né? Porque eu nem tinha. Boa observação. Então é isso, né? E depois foi mudando tudo. Mudou, graças a Deus. Aí a Natália convence o Ricardo a entrar no segmento imobiliário. E aí eu entrei na Lopes também, que todo mundo fala, e, né, que é uma escola realmente para o corretor. Foi uma grande escola. Foi. E é ainda, né? Muita Legal. gente que entra ainda acaba aprendendo bastante lá, né? E aí passamos por algumas outras imobiliárias, Brasil Brokers, enfim, né? E nessas foi imobiliárias... angariando ali, galgando experiência. Sim. A gente ficou no mercado de lançamentos por muitos anos. Puxa vida, legal. E aí, né, nessas empresas, exercemos cargo de liderança, coordenação, gerência, enfim, né? Então, graças a Deus, eu falo para os corretores que tudo que eu tenho... desse mercado, tudo que eu conquistei nessa vida desse mercado, foi mercado maravilhoso para mim, né? Então, eu sirvo como exemplo para os céu, né? Não, tem que trabalhar. Se não tem uma dedicação, uma batalha... Nós trabalhávamos de segunda a segunda. Então, não tinha final de semana? Lançamento é assim, né? Lançamento você trabalha sábado de segunda. E domingo era o dia que a gente mais trabalhava, né? Na época, nós dois novos... E eu lembro que às vezes a gente saía no final de semana, ia no barzinho e eu caçaia no carro, porque eu nunca sabia quando ia aparecer um cliente. De repente já ia direto trabalhar. Olha isso, né? O pessoal pensa que é fácil, mas nada é fácil. E o mercado imobiliário também não é moleza. Não. São grandes oportunidades, sim, mas com muito trabalho e dedicação. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E depois de toda essa história, como nasce a ProH Imóveis? Quando e como?
Quer falar? Então, na verdade a ProH Imóveis, ela veio, as pessoas perguntam pra gente, né? Como que você decidiu empreender? Eu falo, empreender aconteceu pra gente, né? Foi natural, né? Quem começou foi o Ricardo. O Ricardo trabalhava já com 2 sócios. Essa parte acho que é melhor vocês contarem. Eu saí do lançamento, né? Saí de uma construtora grande, a OAS, né? Eu trabalhei na OAS, trabalhei uns 2 anos na OAS. Saí da construtora com Lava Jato, né? Na época da Lava Jato, enfim. E aí, acabei saindo da construtora e aí não queria voltar para lançamento, né? E tinha um sócio meu lá na OAS e aí nós não queríamos voltar para lançamento, vimos um nicho, né? Que é o mercado de terceiro, o mercado de estoque, né? Das construtoras e o mercado de trabalhar autônomo mesmo, né? E aí fomos para essa linha, né? Então começamos a trabalhar, em 2016 começamos a trabalhar com terceiros, né? Anúncio, prospecção de cliente, enfim, né? E aí começamos em 2016 a trabalhar assim. Entrou a pandemia, né? E aí nós seguimos caminhos diferentes, Ele né? E os sócios, Ainda somos amigos, somos parceiros ainda. Isso é importante. Mas seguimos caminhos diferentes, né? E na pandemia a procura começou a ser muito grande, né? Para nossa surpresa, né? Porque ninguém imaginava. A gente nunca... Na verdade, a gente se desesperou quando começou, porque ninguém Tudo tá preparado. Novo, né? Porque o nosso desespero... Porque o nosso mercado, em qualquer crise que tem, né? O primeiro afetado. O nosso mercado automobilístico é o primeiro a ser afetado, né? Que é a construção civil. Mexe com a economia mexeu com tudo, né? E nós não imaginávamos que seria tão grande a procura. E aí comecei a trabalhar sozinho, né? Eu tinha uma demanda, eu mais 2 pessoas, que nós tínhamos uma demanda X. E aí eu me vi sozinho com uma demanda, a mesma demanda. Para você ter ideia, teve um sábado, Luciano, que eu tinha 17 atendimentos. Então é humanamente... 17, ele me ligou, nessa época eu trabalhava numa construtora também, eu trabalhava na Queiroz Galvão, né? Eu trabalhava lá. E tava feliz. Pra você ajudar ele. Tava feliz, né? Cada um no seu canto. E ele me ligou, ele falou, você não acredita. Sábado eu tenho 17 atendimentos. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, não dá mais. Eu vou ter que arrumar corretor pra me ajudar. Não tenho braço. Como que atende 17 num dia? Não tem como, né? E aí foi quando ele convidou um amigo nosso para vir trabalhar com a gente, que era de outro setor. Ele trabalhava com turismo, e aí imagina na pandemia. Na pandemia, você não pode nem sair de casa, quanto mais viajar. Então ele lembrou, e aí começou a chamou 3 amigos para trabalhar com ele, e aí dividiu os atendimentos, né? Vieram, fizeram o curso. Primeiro eles estagiaram, olharam como a gente trabalhava, e aí vieram trabalhar com a gente. Aí com ele, né, a princípio. Aí um dia ele me ligou e ele falou, não vai ter jeito, você precisa sair. Eu preciso da sua ajuda, porque... Vocês já estavam juntos naquela época? Não. Ele com esses amigos, né? Entendi. E eu tava na Queiroz Galvão ainda. Entendi. Mas aí ele me ligou por quê, né? E isso é um ponto-chave, eu acho, até pra onde a gente tá hoje e pra tudo, assim, pro nosso sucesso. A gente cuida muito de pós-venda, né? Porque eu falo pros corretores, eu falo, vender é fácil. O difícil é o depois. Muito boa. Caiu a comissão... Já era, cadê? Né? Se vira. Isso. Não sei de nada. Cada um por si, Deus por todos. Muito boa observação. E nós não somos assim, muito né? Legal. E quem me ensinou, na verdade, a cuidar de pós-venda foi o Ricardo. Ele sempre foi muito primoroso, assim, no atendimento com o cliente no pós-venda. Né? Sempre. Antes, durante e depois também. Porque é consequência, né, Luciano? Você tem um bom atendimento, você dá um bom atendimento no começo, no meio, no fim, automaticamente você tem indicação. Sem Esse dúvida, cara eu ouço muito podcast, ouço muita gente do mercado, né? E muita gente experiente no mercado, e é uma realidade, né? A pessoa normalmente compra 3 imóveis na vida, né? Uma média. Né? O começo ali, né? Um upgrade, depois aquele imóvel, quando ficou muito grande, a família saiu, vai para um imóvel menor. Né? Então, assim, a pessoa, quando vai comprar um imóvel, se você der um bom atendimento,
ela acaba retornando. Ganha para sempre, não só a pessoa, mas porque a gente não come só hoje, né? Família toda, né? A gente não vai pagar a conta só hoje, né? A gente vai ter que pagar pelo resto da vida. Então é isso. Então por isso, se você der um bom atendimento, automaticamente... Pena que muita gente ainda não pensa assim, né? Mas essa visão e foi uma das coisas que nós montamos a imobiliária pensando nisso, né? Pensando nesse pós-venda. Vimos que estava carente, né? Uma demanda que não tinha, na verdade a gente percebeu um público que precisava disso, né? A gente percebeu clientes carentes de um profissional que fizesse o trabalho por completo. Muito bom, vocês perceberam essa carência no mercado e falou, então... A ProH Imóveis vai nascer e vai ter esse como um dos humanizar atendimentos, Luciano, é isso que a gente faz. Muito eu falo em todas as reuniões para os meus corretores, eu falo, vamos dar um atendimento humanizado, ofereça para o seu cliente aquilo que você gostaria de receber. Sensacional. O que eu quero para mim, eu ofereço para você. Sensacional. Muito bom. E você, chegando agora no nosso bate-papo, 14 horas 22 minutinhos. Esse é o seu podcast executivo no ar. Nessa tarde de terça-feira, o pessoal já está participando com a gente. Se você estiver chegando agora, bate-papo de hoje, mercado imobiliário. Vamos falar de oportunidades de financiamento, taxa, busca de imóveis. Por isso que trouxemos 2 convidados especiais aqui para bater esse papo com a gente, que conhecem muito do assunto. Quem está com a gente aqui no nosso bate-papo, no nosso chat, é o Rodrigo Bezerra. Boa tarde, muito bacana ouvir pessoas tão competentes falando sobre um assunto do qual dominam. Legal. Isso é legal, ele continua. Ricardo e Natália são exemplos de bom atendimento e profissionalismo. Eu e minha família já tivemos a oportunidade de negociar com eles, sempre com um processo transparente e muito profissional. Esse é um grande presente, não é? Eu ia usar ele até como exemplo, né, que eu vendi para ele um apartamento do lado do escritório. Depois ele quis vender, nós vendemos o apartamento dele e no mês passado nós vendemos o apartamento dos pais dele, né? Então você vê como um bom atendimento. Pode parecer hipocrisia, mas eu falo para os meus clientes que isso para mim vale mais que a comissão. Mas sabe, o nome, as pessoas... É o resultado exatamente desse trabalho que vocês estão falando que oferecem. Legal. Rodrigo, obrigado pela experiência. Obrigado. Pelas palavras bacanas, sucesso. Que venham outros imóveis aí, né? Isso aí. Parabéns, viu? Obrigado pela sua participação. Um abraço, podcast executivo para você. A Stephanie Rado tá aqui também. Muito boa entrevista. Sou da época do início deles, da Lopes. Realmente nasceram para vendas. Olha que legal. Obrigado, Stephanie, pela sua participação. O Marcos tá aqui também. Aí tem muita história no mercado imobiliário. 2 profissionais que amam o que faz. Que bacana. Cláudia também aqui participando. Gostaria de saber sobre qual melhor taxa. Já quer saber sobre a melhor taxa de financiamento? Taxa é sempre o assunto. Segura aí, Cláudia. A gente já vai bater esse papo falando de taxas, que eu acho que é um ponto super importante também. Obrigado pela sua participação. Se você está chegando agora, quer participar com a gente, portas abertas, podcast executivo para você. Mercado imobiliário hoje aqui é o tema, é o que temos em pauta, com 2 convidados especiais, Ricardo Prodócio e Natália Ferraioli, ambos sócios proprietários da ProH Imóveis. O que hoje a ProH Imóveis oferece em termos de serviços, para a gente já colocar o público aí a par? Legal. A ProH é o seguinte, né? Nós trabalhamos apenas com venda, nós não trabalhamos com locação. Então isso nós colocamos como especialidade mesmo a venda, compra e venda de imóvel, né? Então a venda, nós fazemos ela do começo ao fim, né? Então nós damos todo o suporte, tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? Então, em relação às certidões, né? Nós puxamos todas as certidões, levantamos todas as certidões dos vendedores, do imóvel, tudo que respalda o comprador numa possível dor de cabeça lá na frente. Perfeito. Né? Então damos também todo o suporte jurídico, né? Todo o suporte de financiamento, né? De crédito imobiliário. Em algumas das vendas, né? Nós não vendemos o imóvel, né? Nós temos que vender o crédito, né? Temos que vender o dinheiro ali, né? Em muitos dos casos, né? Porque às vezes o imóvel ele se vende sozinho, mas às vezes a dificuldade está em aprovar um crédito, está em aprovar um financiamento. Então, às vezes, muitas das vezes nós temos que vender o crédito para poder depois vender o imóvel, né? Então,
é isso, nós oferecemos todo esse suporte, né? E costumo falar, né? Nós não estamos para um lado só, né? Porque muita gente beneficia só o comprador, às vezes, né? Ou só o vendedor. Enfim, nós não. Nós fazemos um negócio para que ambos saiam satisfeitos, ambos saiam... Tem que valer a pena para todos claro, os bom lados. negócio, eu sempre né? falo isso. Quando eu começo meu atendimento, eu falo assim: o negócio tem que ser bom para as três partes. Para mim, para você e para ele. Então, assim, se for bom para todo mundo, vai dar certo. Muito bom, ótima observação. Então, todo esse trâmite aí na parte de busca da negociação, do que seria de interessante, bom como um imóvel, e a parte de documentação, vocês também ficam ali, auxiliam? Sim. Se o imóvel tem algum problema, não tem, tudo isso a pessoa pode deixar na mão da Proga Imóveis? Com certeza. Tudo não isso... vale a venda a qualquer custo, né? A gente fala muito isso, legal. A gente faz toda essa análise. Já negamos diversas vendas, porque não foi possível, tinha problema na documentação. É furada, né? Depois exatamente. Então... e é o que nós falamos no começo, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? E quanta gente, desculpa te cortar, já bateu aí com a cara na porta porque acabou fechando algo e depois percebeu que tinha um problema. Sim. Muita gente chegou para vocês comentando isso? Sim, a gente certeza. vê... O pai do Rodrigo, desculpa interromper, o pai do próprio Rodrigo, nós vendemos o apartamento dele e eles não compraram o imóvel conosco, né? Por que não compraram? Nós tínhamos o imóvel, ele mandou propósito, tudo certinho pra gente fechar. Pra fechar com o pai do Rodrigo, o seu Rubens. Seu Rubens, aí eu falei, seu Rubens, me dá um tempo que eu vou puxar todas as certidões, que é o ideal. Fazer o levantamento e aí a gente... Perfeito. E aí nós estávamos fazendo um levantamento e constou uma pendência no prédio, não era nem na documentação, no prédio. E enquanto nós não vimos que realmente era uma coisa que era ou seguro ou insegura, nós não seguimos. Enfim, era inseguro, não dava para seguir, dava até para desenrolar lá na frente. Entendi. Mas era uma coisa que eu não queria... segurar, me queimar prender ele e também, prender, né? Também o seu Rubens de comprar um imóvel, né? Enfim. Então, nós deixamos de vender para ele. A gente não faz. Eu acho que só por essa atitude já ganha o cliente. Com certeza. Porque, gente, é um presente. O primeiro comentário aí, o primeiro comentário foi do Rodrigo. O Rodrigo já chegou chegando. É isso aí. Mas os nossos clientes, graças a Deus, eu falo que são assim. A gente vê... eu tenho amigos que moram em determinados condomínios que tem sempre o queridinho, né? Da cidade aí, e aí eu tenho amigos que moram, que eu vendi, e aí me manda print dos grupos do condomínio. Natália, olha, estão falando de você, estão falando de vocês, e falam e recomendam, sabe, pessoal, alguém conhece corretor? A Natália da ProH, foi ela que vendeu, e então assim, isso pra gente não tem preço, e a gente faz... É um presente. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário, como qualquer mercado, como qualquer segmento, sempre tem muito bons profissionais, mas não tão bons. Sim. E muita gente fica ali, né? Sabe, eu já tive uma experiência não tão boa. Uma experiência horrível. Então, isso que vocês passam, né? Como uma meta, como algo que tem que ser seguido, tem que ser prestado, tem que ser oferecido, do atendimento, da transparência, da responsabilidade, é algo que faz uma grande diferença. Sim, a gente fala que tem muito aventureiro, né, que aparece nesse mercado. Por quê? As comissões são altas, né? Então, na pandemia aí, quando estourou de venda, a gente viu o número de corretores. O Ricardo falou que o cresce dele é 100 mil. Se eu não me engano, hoje em dia está em 300 mil. Não, está em 200. Mas eu acho que está quase pouco, 300. Né? Então, assim, é muita gente mesmo. É muita gente, é muito corretor. Então, assim, do mesmo jeito que tem bons, tem maus profissionais. E a especialização, né, também, o preparo, o curso, tudo isso é importante, né? Sim. E muitos não se especializam exatamente. E é um processo muito burocrático, principalmente terceiros, porque quando a gente estava lá atrás nos lançamentos, a gente tinha o respaldo de uma grande imobiliária. Perfeito. Né? Essa parte de contrato, tudo, eu ficava só sentada ali observando, o advogado que tocava. Hoje em dia é tudo com a gente. Então eu falo, eu preciso deitar minha cabeça no travesseiro e ter a certeza de que meu cliente fez um bom negócio. O nosso telefone não mudou desde o começo. 15 anos, há 15 anos, né? O nosso número é confiável, não tem dor de cabeça. Então... Eu queria aproveitar esse gancho, então, que a Natália, né, comentou, de especialização e tal. Como que vocês observam hoje o mercado imobiliário? De como era antes, como está hoje, perspectiva, futuro? Eu vejo... Eu não estava nesse mercado, né, antes...
Mas assim, hoje o mercado de terceiro, né? Tava no mercado de lançamento. Entendi, perfeito. Né? O mercado, na pandemia, foi o que eu falei para você, né, Luciano? O mercado, eu estou há um pouco mais de 15 anos no mercado e eu nunca vi o mercado do jeito que foi esses últimos anos, né? Os últimos 2 anos. Foi uma série de coisas aí, uma série de fatores que influenciaram isso, né? A baixa da taxa de juros, né? Que isso impactou bastante na procura de imóvel. A necessidade que a pessoa viu, né, de estar em casa e querer mudar para algo maior, algo... Foi percebendo, né? Não, a gente fala de fases da pandemia, né? Na primeira fase as pessoas começaram a comprar utensílios. Depois já viram que não cabia mais nada ali, né? Precisava realmente mudar. Tava pequeno, a cozinha pequena. A gente ouvia muito isso no começo. Mas tem muita gente aqui, não, mas é a família. Os filhos Nossa, berrando. A nossa cozinha sempre foi pequena desse jeito. O home office, a pessoa no computador trabalhando, o filho gritando. Home office hoje em dia é a primeira coisa que o cliente pergunta. E é aí que ele fala, né? Meu Deus, mas o que está acontecendo? Não consigo trabalhar. É isso aí. Eu preciso de um apartamento que tenha home office. É a primeira coisa que eles falam. É mesmo, pedem muito isso hoje. Muito. Mudou demais, né? Mudou. Quase todo mundo foi para home office, né? E aí, vocês acham que teve um grande boom de vendas por causa... E eu acho que a ideia do mercado é seguir do jeito que está, né? Eu acho, só cortando um pouquinho, Ricardo, mas eu acho que uma coisa que a gente vem conversando esses tempos e que a gente nunca imaginou, hoje em dia a gente busca imóvel e não cliente. A gente busca apartamento, eu preciso de captação. O cliente eu tenho. Muito dependendo do condomínio que você tá falando, a gente só precisa de um apartamento. A pessoa vem pra gente, eu tenho um cliente querendo comprar. Eu também. A gente precisa realmente do imóvel. Então, assim, isso não existia 2 anos atrás. O porteiro do nosso condomínio mesmo, ele chegou pra mim e falou, Ricardo, para o carro aí. Parei o carro, ele falou assim, tô com um clientão pra comprar. Eu falei assim, meu. Eu também. Aí pensei comigo, eu tenho uns 10 desses, só preciso do apartamento. Então me arruma um apartamento que a gente vende pra esses 10 e... Teve um cliente uma vez que me ligou e falou, Natália, você me coloca na fila de espera desse condomínio? Nossa. Eu falei, gente... Tem condomínios que são disputadíssimos? Sim. É mesmo? Sim. Condomínio clube, normalmente. Esses muito grandes... Por que você acha que existe aí uma disputa grande? Quais os grandes benefícios que hoje a gente encontra no... Olha aí, uma dica para você. Eu acho que a pandemia fez as pessoas enxergarem isso também, estrutura, né? A pessoa, o que aconteceu na pandemia? Ela não podia sair de casa. Então, o que ela queria? Que tivesse tudo na casa dela. Um condomínio com 7 torres tem tudo na casa dela. Você tem mercado em casa, você tem o cara lá da Swift que vai lá, o caminhão, você tem feira no condomínio, tudo. É um condomínio que engloba tudo, você não precisa sair de casa. Então é o que as pessoas querem. E fora isso, você desce, você se sente no interior. As crianças todas brincando, tem brinquedoteca, tem parquinho, teus filhos estão seguros porque não podem sair sem você. Então é o que as pessoas buscam hoje. Praticidade, comodidade, tudo no único lugar. Tudo no mesmo lugar. E é o que mais pedem pra vocês, é o que mais então. Pedem. Tá difícil de encontrar. Quem tá não sai. Não sai. E quem tá fora quer entrar. É assim que funciona. O que vocês trazem pra gente como grandes diferenciais hoje, pontos fortes da ProH Imóveis? O ponto principal é o pós-venda. Legal. Né? É atendimento humanizado. Eu definiria dessa maneira, assim. A gente tem muito concorrente hoje em dia, grandes startups aí, né, que apareceram no mercado. E aí falam, nossa, mas vocês não têm medo, né? Essas imobiliárias gigantes, com tecnologia, aplicativo. Mas nós temos braço humano. Né? E nós temos calor humano, a gente fala com o cliente, ele tá me vendo, ele sabe o que tá acontecendo, eu posiciono ele o tempo todo do processo e tá comigo, sempre ali, né? A primeira etapa do cliente na ProH é passar com o nosso corretor na visita. Partiu para a proposta, já vem ou para mim ou para o Ricardo. Que legal. Né? Nós cuidamos pessoalmente de cada proposta e de cada pós-venda. Olha, então você que está acompanhando, está pensando que os diretores aqui, os donos, nem vão conhecer vocês, nem sabem. Pelo contrário, não, conhecemos vocês todos. Estão ali na linha de frente Sempre. também. Todos. Sempre. Todos conhecemos. E eu costumo brincar, né? Que o nosso atendimento, ele não acaba ali na assinatura do contrato, né? Ele acabou no primeiro churrasco ou na primeira pizza, né? Então é isso. Então tem que chamar a gente pro churrasco e pra pizza. Porque, na verdade, quando se faz um bom trabalho, direitinho,
atendendo exatamente a necessidade daquele cliente, esse cliente naturalmente se transforma um grande amigo. Claro, sim. Não tem a dúvida. Não tem como não, né? E acaba indicando um monte de gente. A nossa principal fonte de clientes são os portais e os leads, né? A gente chama os clientes, os que entram pra gente através dos portais, de leads. E uma vez entrou um cliente, e eu trabalhando esse cliente, e o Ricardo pra mim, mas de onde veio esse cliente? Eu falei, eu não sei. Aí eu fui perguntar. Natália, foi um vizinho meu que me indicou você, falou que você é especialista nesse condomínio e que eu tinha que comprar com você. Olha isso, já conhece. Isso traz uma segurança, né? Quer dizer, essa pessoa, mesmo sem conhecer vocês, já cria uma simpatia de tanto que falam de vocês. Sim. Vocês não conhecem, mas a pessoa já conhece. Sim. Eu acho que isso é um ponto muito legal, um ponto positivo, né? Eu pelo menos não indico se não é legal, se não é bom, é porque eu não vou indicar o que não é bom. O que eu não quero pra mim, eu não vou, né? E aí vem esse detalhe forte de poder indicar o que é legal. Do que você passou, né? Ali. É legal. Esse site de busca de imóveis, hoje eu entro na ProH Imóveis, lá no canal digital, eu tenho condições de visualizar N ali, produtos, tipos de imóveis, apartamento, casa. Vocês trabalham com vários tipos? Como é que é? Vamos entender. Nós trabalhamos com casa, apartamento... Né? Hoje nosso maior foco é o ABC, mas temos corretores tatuando na Zona Leste, Zona Sul. Vai começar, escuta, só aí, eu aqui, me ajuda? Não, mas temos corretores, Luciano, trabalhando Zona Sul, Zona Leste. Tem até um pouquinho da Baixada. Tem um corretor. Um corretor que eu acho que ele quer só festa, viu, Luciano? Ele só quer viajar, esse aí, viu? Ele captou bastante imóvel na Baixada, litoral ali, Santos, Guarujá. Isso é legal, porque alguns clientes entram e falam assim, pô, você não tem imóvel na Baixada? Cliente que compra, que mora aqui, por exemplo, no ABC ou em São Paulo, e fala, eu tô buscando algo no litoral. Exatamente. Aí você já pode atender também. Exatamente. Eu acho que é legal. Então a gente tem uma carteira grande hoje de imóveis, né? Mas assim, é o que a Natália falou, mas ainda precisa aprimorar. Esse é um bate-papo que nós temos com os corretores, que precisa ampliar mais a nossa carteira de imóveis. E todo dia a gente está trazendo mais. Todo dia tem muita captação entrando, graças a Deus. Hoje, graças ao nosso bom atendimento também, né? Que estou sendo um pouco humilde, né? Mas assim, mas eu acho que... os clientes vêm até nós para colocar o imóvel dele à venda conosco. Então isso é bacana, né? A credibilidade, né? Que vocês fazem. Eu tenho trabalhado hoje em dia com os clientes, a gente nunca pediu exclusividade. Né? As pessoas falam, mas vocês pedem exclusividade? Não. Porque tem gente que pede. Né? Tem imobiliária que pede exclusividade. Tem imobiliária que pede e às vezes não trabalha legal. Não. Né? Mas o que acontece? Eu falo pro cliente, a gente não pede exclusividade, mas vai chegar uma hora que talvez você queira exclusividade. Por quê? Bom. Porque tem esses queridinhos aí, se você divulga, se você fala, você vai passar o dia atendendo o corretor te ligando. É assim, é o tempo todo o corretor ligando, querendo aquele imóvel, porque aquilo... É o que todo mundo precisa, né? Então eu falo pro cliente, se você quer paz e falar com uma única pessoa... Que resolva. Né? Um dos primeiros clientes que me deram exclusividade, a gente vendeu o apartamento dele em menos de 10 dias. Nossa, muito rápido. Sim. Rápido. Porque não tem barganha, né? Não tem aquela coisa de cada um falando de um valor. Que tem muito disso também. Mas não é possível me passar um outro valor? E vende verdade, com rentabilidade, né? A pessoa, ela vende bem o imóvel. Vende bem. Ela vende com o valor que ela queria em mãos, né? Diferente, que acaba com essa disputa, né? Esse leilão que nós chamamos no mercado, né? Porque um baixa 10, outro baixa 20, outro baixa 5 da comissão e acaba respingando isso no proprietário, no vendedor, né? Porque aí o corretor viu que a comissão dele ficou muito baixa e tenta esfolar o vendedor, né? Fala, não, mas pô, você tá cobrando muito caro no seu apartamento. Baixa mais 30 mil, 50 mil. Nossa, eu já vi muito disso. E aí eu puxo pra minha comissão. Não é justo, né? Não é justo fazer isso com o proprietário também, sabendo que ele tem uma joia na mão ali. Não é certo. Aí que vem, né, a transparência e a dedicação de um trabalho sério, né? Sim. De ser justo, é o que você falou, tem que ser justo para todo mundo. Para todas as funciona. Partes. O bom negócio tem que ser bom para todo mundo. É uma pena, né? Por isso que a gente traz no Bate-Papo Podcast Executivo empresas que têm os seus diferenciais com convidados que conhecem bastante. Eu queria que vocês ajudassem a Cláudia falando sobre taxas, o que a gente tem hoje aí no mercado, que é interessante, né? O que pode ser como uma grande dica para ela também, observando aí esse mercado.
que vocês, na experiência de vocês... Hoje a taxa de juros aumentou um pouquinho comparado ao começo da pandemia, onde nós trabalhávamos a 6,9, 6,2, que era menor, né? Ao ano, uma taxa de 6,9, 6,2 ao ano. Era uma taxa realmente muito boa, que nunca existiu no mercado. A gente nunca tinha visto. Era uma taxa de juros de Minha Casa Minha Vida. Surpreendeu até vocês. Todo mundo, certeza, a gente não imaginava. Então, hoje, aumentou um pouquinho comparado ao começo da pandemia, mas, comparado a 2016, aquela transição Dilma, Temer ali, que nós estávamos trabalhando uma taxa de 14%, 15% ao ano. Então, hoje, ainda, a taxa de juros a 9%, né? Bancos trabalhando a 8,9. A Caixa acho que hoje é a menor. Caixa Econômica Esse detalhe dos bancos, vocês trabalham praticamente com todos os bancos. E tem essa visão da ProH Imóveis, mediante a esse cliente, de realmente estudar qual seria a melhor opção, o melhor banco, a menor taxa, para justamente ajudar? Tudo, inclusive a gente não só o melhor banco, como a melhor taxa e o melhor financiamento. Legal. Né? Tabela saque, tabela price, a gente oferece tudo para o cliente, né? Mostrando para ele aí o que ele pode, que vai ser melhor para ele, se enquadrar melhor. Pegando o gancho, muita gente trouxe uma dúvida quando a gente falou da pauta de mercado imobiliário. O que seria tabela price, tabela saque? Qual a diferença? Qual é a melhor que vocês trazem? A tabela saque é o sistema de amortização constante, né? Você começa pagando um valor um pouco acima, você traz todos os juros ao valor presente, né? As primeiras parcelas, e aí vai amortizando, né, conforme termina pagando vai baixando. Então começa pagando um valor alto e vai caindo diminui. Mês a mês, né? Então essa é a tabela saque, né? Então, e a price não, a price ela mantém uma linear, né? Então você só trabalha num valor, praticamente esse valor segue. Mas tem cliente, por exemplo, que prefere, porque na saque você já começa lá em cima. E às vezes para você começar lá em cima não é legal, porque você tem uma reforma para fazer, você tem algumas coisas que você precisa descapitalizar. Perfeito. Então, a price você vai estar num valor um pouco mais baixo, mas ela é linear. Ela vai ser sempre daquela maneira. Entendi. Não vai baixar. Ela tem uma correção de TR aí, mas ela é linear. Não abaixa. Que é baixa, né? A TR hoje tá bem baixa, então não... Melhor dica para Cláudia. Vai da necessidade. Disso, mas eu acho, nas últimas cotações que a gente fez, a Caixa Econômica, dependendo do perfil do cliente, estava chegando a 8,3. A melhor sugestão para a Cláudia é vir bater um papo com a Natália, não é? Exatamente. Porque aí vocês vão passar tudo que tem e entender a necessidade dela. Se, por exemplo, hoje ela quiser fazer uma reforma e tá um pouco justo a questão de não consigo pagar uma parcela tão alta e preciso fazer uma reforma, segue na price, né? Que ela vai ter uma parcela. Já sabe o que ela vai... Dependendo do financiamento, Luciano, dá uma diferença de R$1.000, R$1.200 na parcela. Né? Então é um valor significativo, né? Então, às vezes, é a necessidade de cada um mesmo, né? Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença. Quanto que a pessoa precisa financiar, qual é o valor do imóvel, né? Se ela tem condição para fazer uma possível reforma, se precisar, né, dessa reforma, enfim. Então, acho que é a necessidade de cada um mesmo. Vem bater um papo aí com a equipe da ProH Imóveis. O pessoal está à sua disposição. Davi Cortada está aqui também. Queria saber como faço para anunciar o meu imóvel com a imobiliária. Preciso pagar algo? Olha lá, já está querendo entender essa logística. Legal. Isso é bacana. Obrigado, Davi. Show. Não precisa, né? Nós vou pedir para um corretor entrar em contato com você, Davi, né? Para entender onde fica o seu imóvel. Para anunciar conosco, para a gente trabalhar a venda do seu imóvel, será um prazer, né? Uma honra trabalhar, que é o bem mais valioso da vida de uma pessoa, né? Eu costumo falar que não existe bem mais valioso do que o imóvel para essa pessoa, né? Não tem nada melhor que o lar. Exatamente. É a realidade. Exatamente. Então, vamos pedir para um corretor entrar em contato, não tem custo. Tem os nossos canais. Nós trabalhamos em todos os portais imobiliários. Trabalhamos em todas as redes sociais, né? Então nós temos um investimento pesado. Muito bom. Porque nós trabalhamos só online, né, Luciano? Então nós temos um investimento muito forte mesmo para poder atender esses clientes. Digital, para poder atender esses clientes e poder vender com qualidade,
como eu falei para você, né, com rentabilidade. Muito bom. Davi, Cláudia, descrição podcast executivo, você já tem os canais digitais aí da ProH Imóveis, e aí você já pode tirar as dúvidas com a equipe, o pessoal tem uma equipe para te atender com muito carinho, isso é legal. Obrigado, Davi. Olha aqui o Massis 1910. Massis 1910, só de ouvir a empolgação que eles falam sobre o mercado, dá até vontade de comprar um imóvel com eles. Olha o entusiasmo. É que quando a gente faz o que ama, os olhos brilham e contagia. Até se emociona. Não é? E contagia. Que legal, Massis, um abraço para você. Aline Pinheiro, excelente apresentação, muito esclarecedora, deixando os parabéns aqui para vocês, que legal. Obrigado. A Cláudia já agradeceu, era exatamente o que eu queria saber, a diferença entre tabela saque, price, perfeita explicação, tirou todas as minhas dúvidas. Legal, que bom. Bacana, obrigado Cláudia pela participação. Feliz. Você está chegando agora, quer trazer uma dúvida, deixa o seu alô e a gente já passa para a Natália, para o Ricardo, que é quem conhece bastante aí do mercado. O que a gente pode trazer, que a gente não comentou, pontos fortes, serviços diferenciados, né, da ProH Imóveis em relação a diferenciais nesse atendimento sobre documentação. O que menos as pessoas têm é tempo. Exato. É uma loucura. Então elas querem praticidade, comodidade. Quando esses clientes ou futuros clientes vão até a ProH Imóveis, ele não precisa se preocupar com nada, deixando na mão de vocês, desde o início, a procura do imóvel, o que seria, ele mostra a necessidade dele, se eu estiver errado vocês falam, ele traz a necessidade, vocês já começam a apresentar as soluções, o que tem, o que não tem, e todo aquele trâmite de documentação, banco, financiamento, também posso deixar por conta. Explica um pouquinho desse trabalho. Isso foi uma coisa que eu também conversei com o Ricardo, a gente estava falando sobre isso, né, e entender um pouquinho disso, né? Que, na verdade, isso é o que todo mundo sabe. Mas, fora isso, teve uma história de uma amiga minha que estava querendo comprar um imóvel e ela veio falar comigo sobre esse imóvel que ela estava procurando e ela falou, olha... Aí eu falei, mas você precisa vender o seu primeiro, porque também tem isso, né? A pessoa, às vezes, ela quer achar primeiro antes de vender o dela. Muito disso. Muito. Até porque o que ela quer comprar... vem do dinheiro desse que ela quer vender. Isso, e aí a gente explica para o cliente. Primeiro coloca o seu à venda, a gente vai fazendo... A gente consegue casar, né? Mas a primeira coisa é você colocar o seu à venda para você sentir. Se o seu apartamento vende rápido, se não, pra gente ver. Ela, não, fica tranquila que o meu vende rápido, o porteiro aqui já me passou contato, inclusive eu já tô até negociando. Falei, poxa, que ótimo, né? Já tá nesse avanço. Deu 2 dias, ela me ligou. Natália, você trata com esse cliente, por favor? Existiu. Aí eu falei, mas você não tava vendendo? Não, pelo amor de Deus, ele quer saber a medida do sofá, a medida do quanto que tem o meu rodapé, se a parede é isso. Tudo isso é o corretor que faz. Olha os detalhes. Né? E depende do corretor, né? Não é verdade? Olha aí o mas são coisas, Luciano, que a gente nem leva pro cliente. Né, para o proprietário. Muitas das vezes a gente já conhece o condomínio, a gente sana essas dúvidas sem a pessoa imaginar, né? Então a gente está tratando tudo ali com o comprador e não está incomodando o vendedor. Muito bom. Né? Então a gente que faz esse caminho que as pessoas não imaginam. Vocês às vezes nem sabem o que é perguntado para esse corretor. Isso. Então, eu preciso da planta, eu preciso da planta elétrica, hidráulica. A gente corre atrás de tudo e vai fazendo. Eu falo que a gente vai até o fim na hora de dividir a conta de energia que sobrou. Olha tudo isso, detalhe. Tudo. Que então, mais, todo esse processo nós fazemos, né? E isso é a importância de ter um corretor, né? Que é o que você falou, né, Luciano? O tempo, acho que mais do que dinheiro, é mais valioso, né? O nosso tempo. Né? Então você acaba perdendo... Tempo é dinheiro, na verdade. Você acaba perdendo, talvez, às vezes, um dia de trabalho para estar resolvendo uma coisa. E o cara nem pode fazer isso. Ele não tem. Não, foi o que ela falou para mim. Ela falou, eu não tenho esse tempo, eu não posso ficar atendendo. Ele tá me ligando, já me ligou 4 vezes hoje. Eu falei, eu sei. Então, às vezes, para economizar, muitas das vezes... Já sabe como funciona. Eu sei como funciona. Economizar um percentual tão pequeno que vai ser colocado em cima do valor que ele quer na mão. É uma coisa tão pequena, um valor tão irrisório perto das consequências que podem ter, né? Para ambos os lados. Para ambos, né? Então acho que vale a pena pagar um profissional qualificado, né, Luciano? Mas acho que em tudo, né? Quando você tem alguém que conhece para tomar conta do que você precisa, porque a gente desconhece muita coisa. Mesmo muitas pessoas que falam, não, eu sei mais ou menos como... Esse mais ou menos é um problema. Isso mesmo. Não dá. Nosso primeiro imóvel, quando nós éramos bem inexperientes nessa questão de terceiros, né? Nosso primeiro imóvel nós compramos e não fazíamos, né,
Casa de ferreiro, espeto de pau. Esse processo de escritura, né? E olha que nós convivíamos. Cara, que a gente trabalhava com lançamento, né? Para nós fazermos o processo de escritura, recolher ITBI, registro. São muitas taxas, né? Cara, eu vou te falar, foi uma dor de cabeça. E tudo isso, grande. Na hora do financiamento, esse cliente que está aí acertando com a ProH Imóveis, toda essa parte de taxas, eu tenho tudo muito, muito transparente de todas as taxas que eu tenho que pagar. Não é só porque acontece muito. Mas não era esse o valor? Não, mas é que tem essa taxa. Sim, não. Tem tudo isso por parte. A gente mostra tudo, inclusive documentação, que é uma taxa que às vezes as pessoas não sabem, né? Não tem noção do valor. A gente apresenta, a gente pode embutir no financiamento, você pode incluir a documentação no financiamento ou não. Então tudo isso a gente oferece. A gente já manda 2 simulações, com e sem a documentação. Então tudo que é taxa ele está sabendo ali, transparente, aparece no contrato de compra e venda, tudo bonitinho. Que mais, Ricardo, que você traz aí da ProH como grandes diferenciais em termos de serviços que hoje vocês fazem, que muita gente fala, caramba, é um diferencial. Eu acho que isso é um diferencial, levar registro, sabe? Que é uma coisa que, quem não tem essa experiência, essa expertise do dia a dia, fica uma coisa muito complexa, como a Natália falou, né? É uma coisa muito burocrática. Tá faltando documento aqui. É uma coisa. Não, isso não serve. É um processo muito burocrático, principalmente para quem não tem essa experiência. Tem cliente que fala, não, deixa que eu vou tocar o financiamento. Eu quero fazer com a minha gerente do banco. Boa observação. Eu queria pegar esse gancho. Porque também pode acontecer de, às vezes, naquele banco onde a pessoa é correntista, ela não ter a melhor taxa. Sim. Não pode acontecer? Pode. Com certeza. Vocês conseguem observar isso e falar, olha, você até pode fazer aí, mas eu não posso deixar de falar que, de repente, por aqui, você tem algo muito melhor. Claro. E para nós é interessante que o cliente faça com a nossa assessoria, né? Nós não ganhamos nada, né? Absolutamente nada em cima do financiamento. Né? Então, boa observação. A gente tem assessorias que trabalham com a gente, né? São nossos parceiros. A gente não ganha, mas por que é importante estar com a gente? Porque a gente está com esse processo, a gente fala na mão, né? Eu tenho esses prazos, eu consigo ligar para ela, eu consigo cobrar. Eu sei em que pé que tá. Se tá com a sua gerente, como que eu vou ligar para a sua gerente para saber como é que tá o processo, se ela já se encaminhou, se não encaminhou. Então, eu explico exatamente isso que você falou. Legal. Eu mostro para ele, eu falo, se tá comigo, é assim que a banda vai tocar. Agora, na mão do outro, eu não consigo controlar o prazo do outro. Fora esse desespero, né? Eu preciso algo rápido. E todo mundo quer rápido. E complementando uma coisa que a Natália falou, né? Nós, não ganhando nada deles, nós temos o direito de cobrar. Né? Por quê? Porque eles têm que nos atender bem. São neutros. Né? Então é o seguinte, é profissional, é profissional. Só que também o processo vai estar na nossa mão. Então nós vamos saber exatamente como que está o processo. Com a gerente dele, muitas das vezes nós não temos acesso à gerente da pessoa. E olha o que vocês assumem, né? Porque a responsabilidade é toda da ProH. Vai para a equipe, não tem conversa. Exatamente. A gente abraça e se responsabiliza. Exatamente. E é isso que a gente fala. As pessoas não tem noção do tamanho da responsabilidade, assim, sabe? A gente brinca, quando a gente começou e tudo mais, eu, mulher, né, comecei a cuidar dos detalhes, então a gente fez coisas personalizadas e a gente colocou, acreditamos no seu sonho. Que é exatamente isso, a gente tá lidando com o sonho da vida da pessoa, né? Então a gente faz muito bem feito, porque a gente sabe o quanto a pessoa sonhou, que às vezes ali é o dinheiro da vida da pessoa. Exatamente. Né? Então a gente pensa sempre nisso. E até porque também, quando você vai tratar com o gerente do banco, o gerente não vai ser exclusivo seu. Então ele vai atender, ele tem os serviços, né? Então não é às vezes culpa do próprio gerente. Mas demora, ele não me dá um alô, não me dá satisfação, e não liga. Aí vem esse diferencial, porque vocês só vão cuidar disso. Isso. Cada cliente hoje da ProH Imóveis é um cliente único, personalizado. Com certeza. De todos os padrões, né? Nós trabalhamos com imóveis de 200 mil Isso é legal também, a 2 milhões, 3 milhões, enfim. Então, assim, todos os clientes... Não importa o tamanho do seu sonho. Exatamente. É isso aí. Então, do terra à cobertura. Todos têm a mesma importância para nós. Né? Até o que vamos ganhar aquele pouquinho para fazer o volume do mês, até aquele que a comissão vai ser muito boa.
né? Então nós tratamos todos do mesmo jeito. Pra gente, todos têm a mesma importância. Porque todos é o mesmo, a essência, né? Todo mundo tá buscando realizar o sonho. Não importa se o sonho é um pouco maior ou um pouco menor. É um sonho, né? Muitas das vezes é mais legal vender para aquela pessoa que comprou o primeiro imóvel suado, de 200, 300 mil. É muito mais legal, é muito mais gratificante do que receber a comissão alta. Toda venda é uma emoção. Eu falo que não tem... Legal. Eu falo que a profissão melhor, a gente vende aquilo que a pessoa almeja a vida toda para ter, né? Faz a diferença. Faz diferença. Com certeza. Faz a diferença, eu acho que é bacana. Vamos lá, falar de repente, possibilidades de financiar. Quem que pode financiar um imóvel hoje? Todo mundo pode financiar um imóvel? Sim, todo mundo. Dependendo do valor que ganha. Isso. Pode juntar rendas. Pode. Traz um pouquinho aí dessa informação para o pessoal tirar essa dúvida. Hoje tem a comprovação, né? A comprovação de renda. Você precisa comprovar renda através de holerite ou imposto de renda, né? Então, você tem que comprovar uma renda mensal para você poder financiar. Eu costumo falar que a cada 3.500, 4 mil reais, aí, de 3 a 4 mil reais, depende muito do score, do relacionamento que ela tem com o banco, enfim, mas de 3 a 4 mil reais ela consegue financiar 100 mil reais. Então, a cada 3, 4 mil de renda, ela consegue financiar 100 mil reais. Pode juntar a família ali para Pode juntar, Isso é legal exatamente. Também, né? Você pode pegar tem um número limite ali de pessoas que você pode usar, mas dá para até 4. Na caixa pode fazer 4. Já ajudaria bastante, né? E não, então pai, são 3 mãe, pessoas. Isso é legal. É isso. Então você pode fazer a gente fala que é compor renda. Isso, composição de renda, então pode ser feito sim. Vocês conseguem observar tudo isso também para poder auxiliar nesse ponto? E assim, isso é importante nós falarmos, Luciano, que toda essa aprovação nós fazemos antes de assinar qualquer coisa. Isso é legal. Né? Então é um detalhe aí que é aquela coisa que não se corre risco. Exatamente, risco zero. É risco zero. Então, nós vamos aprovar o crédito do cliente, aprovar o crédito da pessoa, ver se ela tem a capacidade financeira para assumir essa responsabilidade, né? Vamos emitir a carta de crédito, né? A carta de crédito ela é válida por 6 meses, 4 meses, depende do banco. E aí, com aquela carta, ela tem a garantia que o processo dela vai correr beleza, né? Isso é legal, ótima observação. Quem está com a gente é a Sofia. Sofia. Sofia Ferraioli. E ela aí diz tá em casa. Te amo. Amo vocês. Deixou 2 corações enormes. Acho que é melhor não falar da Sofia. Tô assistindo com orgulho. E ela comenta, o Rafa tá aqui. A Rafa tá assistindo aqui também. Aí você vai me fazer emocionar, pô. Olha que legal. São as nossas filhas. As nossas pequenas. Sofia é a Rafa? Sofia e a Rafa. Quantos anos tem a Sofia? Sofia tem 12. E a Rafa? 2. 2 aninhos. Olha a diferença. Somos corajosos, né? Podcast Executivo manda um beijo pra vocês aí, viu? Pra todo mundo que tá acompanhando também. Que legal. É isso. E tudo faz a diferença, né? Olha lá, já se emocionou. Mãe, a gente não pode falar do filho. Ai, meu Deus. Giovana Rodrigues está com a gente aqui, deixando seu alô no canal Podcast Executivo. O que eu mais admiro nesses dois é a determinação e o otimismo para encarar qualquer obstáculo que a vida coloca. Legal. Pessoas maravilhosas que têm o privilégio de trabalhar junto e aprender a cada dia. Trabalha com a gente. Bacana lá, isso, muito né? Legal. Uma pessoa Giovana bem trabalha legal. com a gente, ela ajuda a gente aí, as meninas trabalham com a gente, subindo as captações, fazendo tanto ela e a Yasmin são 2 pessoas nota 10. A Gia e a Yasmin eu falo que são minhas filhas mais velhas. Faz parte da família ProH Imóveis. O que a gente não trouxe, de repente, de informação aqui, dentro desse mercado, dentro da ProH, desse trabalho legal, fantástico, algo que a gente não comentou que não pode ficar de fora, que vocês trariam agora? Eu acho que ressaltar a importância de fazer o processo com o corretor de imóveis, né, legal. Luciano? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu gosto de ressaltar porque hoje, cada dia mais com a questão da internet, as pessoas querem vender comprar direto com o proprietário, achando que está levando alguma vantagem
ou fazendo um ótimo negócio, e lá na frente isso impacta muito, muito, muito na vida da pessoa, né? Uma certidão que dê negativa, que a pessoa não puxou lá na frente, isso pesar. É só uma das coisas, né? Entre outras muitas coisas que isso pode impactar lá na frente, né? Então, a importância de ter um bom profissional auxiliando é importante, né? Em todos os ramos. Eu acho que sim. O Ricardo estava usando um exemplo. Eu acho que a analogia é médico, por exemplo. Você pode tomar você está com dor de cabeça, você pode tomar uma Neosaldina. Ela vai mudar, ela vai melhorar a sua dor de cabeça. Mas você sabe o que deu essa dor de cabeça? Qual a causa? Qual que é a causa dessa dor de cabeça? Não é? Vamos na raiz, não adianta ficar... Então você vai no médico, né? Então é exatamente isso. Dá para vender direto? Dá. Mas é por sua conta e risco, né? Às vezes você pode perder... O cliente falou isso pra mim. Ele falou, mas Natália, o que pode acontecer se eu comprar direto com o proprietário? Eu falei, pode acontecer desse imóvel ter uma execução e você não sabe. Eu acho que pode acontecer de todo aquele sonho que uma pessoa teve a vida inteirinha e ali viu uma oportunidade, acabar e tudo por água abaixo. Eu tenho um cliente, o Alexandre. O pai dele vendeu uma casa, ele nem sabia. O pai dele era empresário. Depois se aposentou, saiu da empresa, só que ele tinha um processo trabalhista. Ele não falou nada pro filho, e vendeu o imóvel e seguiu o processo. O pai dele faleceu e executou o imóvel do pai dele. Esse processo trabalhista veio em cima desse imóvel. E tomou o imóvel da pessoa que comprou dele. Olha isso, legal, olha a consequência. Né? Uma venda que não poderia ter acontecido. Olha a consequência de tudo isso. E aí, o pai dele faleceu, o que aconteceu? E agora? Olha isso. Então olha o problemaço que teve, né? Por quê? Porque não teve um corretor por trás, né? Não teve um bom profissional para auxiliá-lo, né? Então, às vezes, que nem o seu Rubens mesmo, que é o pai do Rodrigo, eu falei, seu Rubens, o senhor não precisa comprar com a gente, achou um imóvel, pô, legal. Faz o seguinte, me manda um contrato pra gente dar uma analisada. Brincadeira, vocês já foram... Não, eu fiz porque pra ele eu fiz. Vou ajudar você. Eu tô vendendo pra uma cliente que a pessoa tá comprando a casa dela direto. E eu falei pra ela, me passa os dados, eu faço o contrato, a gente ajuda. Muito legal. Precisa, né? Não dá pra fazer sozinha. E ela falou, Natália, realmente não dá. Vê o quanto você cobra. E, uma das clientes falou, tá vendo? O que tá dando problema pra nós fecharmos o negócio é o seu comissionamento. Ai, meu Deus. E aí depois na frente viu a importância de ter um corretor, né? O que tava impactando ali para fechar o negócio era a comissão, fechou o negócio, mas depois lá na frente viu, na hora de vender, viu o quanto que é importante ter um bom profissional do lado, né? Isso é importante. Então, uma dica. O pessoal comentando, então, Natália, Ricardo, traz uma dica legal aí, um alô pra gente que tá buscando, de repente, aí realizar o nosso sonho, comprar um imóvel. O que vocês sugerem? Vamos lá. Eu acho, Luciano, procurar o que melhor atende, né, para sua família. Tem imóvel para todo gosto, né, para todo tipo de pessoa. Eu acho que sempre pensar numa localização bacana, né, sempre ver essa questão da localização bacana, procurar bons profissionais, tá? Nem porque sempre o bom preço é o melhor. É o melhor, exatamente. Isso é o que a pessoa tem que mais se atentar. Eu tinha um gerente, Luciano, que ele falava o seguinte: o mercado imobiliário não faz milagre, né? Se ele tá com preço muito abaixo do mercado, é porque alguma coisa tem. E é fato, né? Isso é um monte de coisa. Isso para tudo, né, carro, Luciano? tudo. Exatamente. Tá muito não barato. Existe milagre, então não existe milagre. Então isso é importante analisar. Todos esses fatos, né? Todos esses fatores. Então, uma boa localização, uma boa planta, o que fácil acesso, é vendável, né? Lá na frente. É. Lá na frente vai ser fácil a gente repassar esse imóvel, né? Porque a gente tem que pensar como um investimento. Por mais que seja para um uso. Boa observação. Né? Mas se você tiver com um bom profissional, ele vai achar tudo isso para você. Com certeza, ele vai perceber isso para você e vai passar tudo isso, com certeza. Natália, então a sua sugestão de um bom profissional? Pro H Imóveis. Muito bem. Gente, batemos um papo hoje nos nossos estúdios ao vivo, 15 horas
5 minutinhos. Ó, a Stephanie deixa o seu alô aqui final. Excelente colocação, comprar com a imobiliária é segurança. E é isso mesmo, cada um na sua profissão. E ela tem passou razão. Muito rápido, hein, Luciano? Não é? Não foi? Bem que você falou. O pessoal vem aqui, às vezes fica nervoso. O que vocês dizem? Experiência própria, aqui, ó. Caramba, não, muito tranquilo, muito tranquilo. Vim nervoso pra caramba, assim, meu Deus do céu, não vou conseguir na entrevista. Você achou? Maravilhoso, maravilhoso. Bate-papo legal. Muito legal, viu, Luciano? Falar do que a gente sabe, foi né? Um grande que prazer a gente vive. Estar aqui. Pra gente olha o spoilerzinho aqui, hein? Ó, a dupla. Natália e Ricardo, ProH Imóveis. É isso. Vale a pena, então. Sim, bate-papo, trazer toda essa experiência, né? Com toda certeza. Foi um prazer. Gente, parabéns de montão. Muito obrigado, só para Luciano. Vocês, os gestores aí, os fundadores da ProH obrigado. Imóveis. Mas leve um abraço de toda a equipe Podcast Executivo para toda a equipe lá. Eles estão lá assistindo. Estão todos lá no escritório assistindo. Os amigos também, um abraço para todos vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho, de terem, né, disponibilidade do tempinho, vindo aqui, bater esse papo com a gente. Parabéns pelo trabalho, sucesso de montão para vocês. Muito obrigado, Luciano. Para vocês também. O podcast está crescendo cada dia mais, né? Eu vi alguns episódios, né, de vocês. Edições. Algumas pessoas conhecidas do mercado, da Constrac, muito Colegas legal, nossos. muito legal. Legal, os muito parceirão, legal, Constrac grande, construindo um abraço para vocês aí. Show de bola. Pessoal, ó, fera. Ó, a Cláudia deixou o seu alô, entrevista produtiva e inteligente, diz ela, a Stephanie também. Parabéns, Luciano, muito boa entrevista. Ô, Stephanie, obrigado, viu? O pessoal aqui que me ajudou, os diretores foram eles aqui, nesse nosso bate-papo. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigada, Luciano, pela oportunidade. Nós que agradecemos, parabéns. Viu? Gente, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser mais informações, detalhes de todo esse trabalho fantástico da ProH Imóveis, é facinho. Entra aí nos canais digitais, no nosso descrição Podcast Executivo aí, você vai ver o link, tem aí os canais digitais da ProH. Entre em contato com o pessoal, vai ter uma equipe para te atender com muito carinho, vai tirar toda a sua dúvida. Hoje quase tudo é ali, né, via online, mas tenho certeza que se você quiser, pode tomar um café com o pessoal, vão receber vocês com muito carinho também, tá certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, sempre ligadinho nas nossas edições de manhã, de tarde, de noite, não importa. Essa entrevista na íntegra, se você chegou mais tarde e fala, puxa, perdi o bate-papo, perdeu nada. Entra aí no nosso canal, Podcast Executivo, todo esse bate-papo falando sobre o mercado imobiliário, para você conhecer mais a ProH Imóveis, Natália, Ricardo, bate-papo imperdível, você acompanha no nosso canal também a hora que você puder. Combinado? Obrigado pela participação. Um abraço para vocês. Um abraço. Obrigado, Luciano. E um abraço especial para todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Vamos realizar sonhos com segurança. Tchau, até a próxima. Legal.